dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos fazer a correção das atividades. Vamos lá? Bom, primeira questão, leia o texto e responda a questão proposta. O texto diz o seguinte: no século XVI, os estados afirmam-se cada vez mais como grandes coletores e redistribuidores de rendimentos. Apoderam-se por meio do imposto, da venda de cargos, das rendas, dos confiscos e de uma enorme parte dos diversos produtos nacionais. O desenvolvimento dos estados está assim diretamente ligado à vida econômica. Não é um acidente. Querendo ou não, são os maiores empregadores do século. É deles que dependem as guerras modernas, com efetivos e com despesas cada vez maiores, tais como as maiores empresas econômicas, a carreira das Índias a partir de Sevilha, a ligação de Lisboa com as Índias Orientais, a cargo da Casa da Índia, ou seja, do rei de Portugal. Então, esse era o primeiro texto e a pergunta era a seguinte: por que o Estado se tornou tão importante e por isso o rei é tão poderoso? Bom, pessoal, durante o processo das monarquias nacionais, o Estado passou a controlar todas as atividades econômicas, tá? E o Estado, então, controlando todas as atividades econômicas, era ele que cunhava as moedas, determinava o preço dos produtos, controlava praticamente todo o mercado, gerando empregos para a população. Isso fez com que o rei se tornasse muito poderoso. Por quê? Porque quem controlava o Estado era o rei. Então, se o rei controlava o Estado e o Estado controlava as atividades econômicas, o rei era responsável por todas as atividades econômicas da nação. Próxima questão: escreva o conceito de governo absolutista. Pessoal, o governo absolutista ele é caracterizado pela grande autoridade e poder que se concentrava nas mãos do rei. Ou seja, o rei ele tinha o poder total sobre a nação, o poder absoluto. Próxima questão: defina mercantilismo e cite suas principais características. Mercantilismo era a política econômica adotada pelos reis absolutistas, tá? No sistema mercantilista, o Estado controlava e direcionava todo o desenvolvimento econômico, então todas as determinações, medidas econômicas era defendida e definida pelo rei. E as principais características são o colonialismo, que era a exploração de colônias, o metalismo, que era a ideia de que o país que acumulasse mais metais preciosos era mais rico e poderoso, o estímulo ao comércio, que era estimular as atividades manufatureiras, balança comercial favorável, que era você estimular muito mais a venda do que a compra de produtos em seu país. Então tem a ver com as exportações, que é a venda, e as importações, que seriam a compra. O protecionismo alfandegário, que seria você colocar uma taxa de imposto para os produtos de fora que entram no seu território, assim você protegeria a indústria nacional. Próxima questão, leia a seguir um trecho do texto do Bispo Bussot. Então o texto diz o seguinte: 3 razões fazem ver que este governo é o melhor. A primeira é que é mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo
é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha para o seu Estado trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se natural. A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Então, pessoal, após a leitura desse texto, vocês tinham que responder a seguinte questão: identifique o que a teoria sobre o absolutismo o texto se refere e os argumentos apresentados como vantagem para esta forma de governar. Então, ele quer saber qual teoria a respeito do absolutismo o texto se refere. E a teoria é a teoria do direito divino dos reis, que fala justamente de que o governo de um rei ele apresenta diversas vantagens. Por ser um governo natural, que ocorre por meio da hereditariedade, ou seja, que é passado de pai para filho, e ele cita lá no finalzinho do texto a ideia da dignidade das casas reais, com a associação do rei à imagem de Deus. Então, o rei seria um representante de Deus aqui na terra, e desobedecer ao rei seria o mesmo que desobedecer às ordens de Deus. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer a correção das atividades no caderno. Se cuidem e até a próxima.